Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado 24 de agosto e você acompanha Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. A alimentação saudável para crianças e adolescentes. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre a importância do projeto de lei aprovado pelo Senado, que proíbe a venda de refrigerantes e alimentos com baixo valor nutricional nas escolas públicas e privadas do país. Você fica por dentro também dos destaques da agenda cultural. Tem shows, estreias do cinema, apresentações de teatro e muito mais. E ainda, vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nesta semana. Eu sou Camila Capelão. Eu sou Gabriela Clemente. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Senado aprovou na última quarta-feira um projeto que proíbe a venda de refrigerantes e alimentos de baixo valor nutricional nas escolas do país. Essa medida está em discussão há quase 8 anos e agora o assunto segue novamente para o Congresso. E é para entendermos os impactos dessa decisão, recebemos aqui a nutricionista Marisa Ferreira Roque e também com a gente Lucimar Lopes Pedroso, que é diretora do Instituto Estadual de Educação, professor Pedro Schneider, de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, Olá. Tudo bem? Marisa, para a gente começar então, você tem experiência em programar o cardápio de alunos da universidade, né? Mas para a educação básica, qual é a importância da aprovação dessa lei? Considerando também que a alimentação tem que vir de casa, né? A educação com a alimentação. Sim, é bem importante que o hábito alimentar venha de casa. Porque se ele já tem um hábito formado, ele vai aceitar o que é oferecido na escola. Porém, se ele por acaso venha sem esse hábito de casa, é importante que tenha oferta somente nutritiva e saudável na escola, para a escola tentar, então, formar esse hábito, né? É bem importante, porque se não é oferecido, por exemplo, na faculdade, que é só adulto, o adulto tem uma capacidade de escolher, de optar. Tá, eu sei que a fritura, por exemplo, não é bom para mim, mas eu estou com vontade. É uma decisão que ele toma. Mas para a criança já é mais difícil, né? A tentação é bem mais forte, É bem mais forte. Se ele vê ali a fritura, refrigerante, doce, claro, isso é gostoso. Então, é difícil para ele, não, eu não devo. Né? E, Lucimar, como gestora, né, de uma escola, como a senhora vê essa questão de regulamentar a alimentação dentro da escola? Bom, eu acredito assim, que qualquer regulamentação, ela vem a reforçar e a apoiar a escola. Porque quando, em termos de instituição, a gente cobra, né, que não pode ser servido determinados alimentos, se nós tivermos esse amparo em termos de legislação, facilita bastante para a escola, né? Se bem que a gente sabe, né, que a gente precisa do apoio da família, né, para que realmente possa se efetivar um hábito saudável no jovem, na criança principalmente, né? Também Mas tem eu aquela acho que a lei questão, ajuda bastante. né, Lucimar, da família mandar o lanche da criança para a escola, né? Como é que vocês percebem isso dentro da escola? Nós, como a nossa instituição é estadual, a instituição estadual, a gente tem um cardápio e a gente tem um sistema de alimentação próprio da escola. Então, a maioria dos alunos não leva lanche de casa. Eles fazem as refeições na escola. Tá? Então, para nós é bem importante esse apoio em termos de legislação, porque eles reclamam bastante da alimentação. E assim a gente vai ter um suporte ainda, né, melhor. E, Marisa, tem essa medida também, ela pode ser a longo prazo para diminuir os casos de obesidade também, né? Sim, o que a senhora acha sobre isso? Com certeza. Só complementando, é bem importante mesmo que a gente tenha o amparo da lei, porque senão o bar fica como o vilão. Né? No bar não tem nada gostoso. Então, se a gente tem, olha, não temos por quê. Não é permitido. É o caso do cigarro, né? É verdade. Então, a gente tem esse amparo, né? Mas a longo prazo é bem importante mesmo, porque a obesidade é um caso, assim, de saúde pública, né? E a gente vê casos de crianças, às vezes, com 5 anos, com excesso de colesterol, por exemplo. Né? E a alimentação é um hábito, né? É um hábito, porque hábito, eu sempre comento, hábito é uma coisa difícil de tu formar,
mas depois é difícil de tu perder também. Então, acho bem importante, por exemplo, desde o café da manhã, que seja oferecido coisas saudáveis, porque a maioria das crianças não tem nem o hábito de tomar café da manhã, né? E qual o melhor cardápio, assim, para um aluno que, tanto da escola fundamental, quanto da universidade? Assim, o que proporciona melhor aprendizado, né? Porque a alimentação também é importante para o aprendizado. Muito importante. E o hábito seria, assim, o mesmo até para a criança e para o adulto, né? Para quem vem para a escola de manhã, ou mesmo à tarde ou à noite, é bem importante uma alimentação, porque o cérebro utiliza como fonte de energia o hidrato de carbono, por exemplo. E para ele é muito difícil buscar reservas. Ele utiliza aquela alimentação que foi feita naquele momento. Então, desde o café da manhã, o ideal seria, para a criança principalmente, leite. A criança precisa de muito leite por dia. Leite, alguma fonte de hidrato, que seria pão ou um bolo feito em casa, sem ser industrializado, porque o industrializado daí tem os aditivos alimentares que são prejudiciais, né? E alguma fonte de fruta, né? Uma fruta in natura, uma salada de fruta. Como fonte de leite pode ser também derivado, iogurte, alguma coisa assim. Depois, no meio da manhã, que seria o horário do intervalo, uma fruta e alguma fonte de hidrato também, que daí também pode ser um pão ou um bolo saudável, né? E depois, no almoço, então, carne, alguma fonte de carne, que é a fonte de proteína, que para a criança precisa muito também, que eles estão em formação. Fonte de hidrato também, que sendo só feijão e arroz já está suficiente, e verdura. Né? Daí, assim, verdura pode ser bem variado, né? Algum vegetal cozido, algum folhoso, né? E como sobremesa, o ideal seria fruta. Eu ia perguntar, né? Mesmo, porque o normal fruta. É um doce, né? Porque o que a gente percebe é que, por exemplo, num buffet, geralmente tem bastante oferta de verduras, tem arroz, tem feijão, tem massa, tem vegetal cozido e tem carne. Mas se tu tiver um grelhado e um bife à milanesa, o bife à milanesa sai mais. Se tu tiver batata frita, é o hidrato que vai sair. É a batata frita, né? Então, é bem importante que se ofereça só o saudável, porque daí vai formando o hábito, né? Porque a pessoa está com fome, vai comer e vai se habituando. E, Lucimar, lá na sua escola, como é que vocês fazem essa distribuição, então, da refeição? Oferecem bastante fruta, bastante suco, de repente substituindo o refrigerante, né? E também como é que tu acha que vai ser a aceitação dos alunos quando essa lei estiver concretizada? Bom, assim, na nossa escola, a gente oferece 5 refeições diárias, tá? Nós temos um grupo de alunos que participa do programa Mais Educação. Esses alunos ficam em turno integral na escola. Então, quando eles chegam, eles têm o café da manhã, depois eles têm um lanche, na realidade, o café da manhã já, né? Depois eles têm o almoço e eles têm um lanche da tarde, tá? E o restante do pessoal, dos alunos que vêm em turno único, eles também têm um lanche, então, no intervalo do turno deles, tá? E a janta para o pessoal do noturno. Então, a escola oferece 5 refeições, né, para os alunos. Claro que, dependendo da quantidade de horas que eles ficam na escola, eles participam, né, do maior número de refeições. Até no primeiro momento que a gente falou, né, eu coloquei que poucos alunos levam. Realmente, assim, poucos alunos levam lanche de casa. Não que ninguém leve, mas é bem pequeno. Nós temos em torno de 1.350 alunos e uma minoria que leva lanche, porque eles já acostumaram, né, com o lanche da escola. E eles, assim, como nós temos uma merenda que é a mesma merenda oferecida para toda a rede estadual, nós temos um cardápio único. Tá? E esse cardápio ele é construído na Secretaria de Educação pela nutricionista oficial, né, que trabalha com as escolas da rede estadual. E esse cardápio, ele vem, então, dosado exatamente dentro dos parâmetros, né, que são reconhecidos para a alimentação saudável de jovens de 6 a 14 anos, e, no caso, também, para o turno da noite, é um pouco diferenciado o cardápio.
Então, essa é a base nutricional, né? A questão das frutas, a questão... inclusive, assim, ó, o dia da semana é dosado, se foi consumido, por exemplo, arroz, feijão, enfim, determinados alimentos, gêneros, na segunda-feira, na terça já tem, né, outros alimentos para não ficar sempre o mesmo, né? E dosado também por turno, no turno da manhã, no turno da tarde, enfim. Tá? Então, esse cardápio ele é estadual. Né? E ele admite algumas alterações, a gente tem algumas opções, porque às vezes a gente fala muito em fruta, mas depende muito da estação, depende muito da escola conseguir adquirir aquela fruta. Às vezes os produtos são naturais, a gente se encanta com a aparência deles, mas eles estão cheios de agrotóxicos, cheios de... que às vezes é bonito no olhar, né? Então, e até para conseguir... Tem a questão da conservação também. Fresquinhos, né? Isso aí também tudo tem... uma logística, né, bem mais difícil do que tu pegares um produto já pronto ali, abrir o saquinho, né? Mas a gente se adapta, a nossa escola já se adaptou a isso aí, e os alunos de início reclamaram bastante. Porque o que acontece ali? Ó? O Pedro Schneider, a gente tem os 3 turnos de funcionamento e nós atendemos da primeira série do ensino fundamental, né, ao 3º ano do ensino médio. Tá? E com a noite também, que são ensino médio, né? E curso de magistério, curso normal também a gente tem. Então, o nosso público é bem variado. Tá? Então, no início foi bem difícil eles aceitarem esse cardápio que, muitas vezes, nem sempre é lanche de manhã, no intervalo da manhã. Às vezes, é arroz, feijão, no meio ali, porque é o cardápio que vem do Estado. Porque tem crianças que vêm para a escola, muitas vezes, sem a refeição, né? Tá? Então, no início foi difícil, mas agora eles... Já está criado o costume agora, Já está criado o costume, então, né? E eles já procuram até, né? Tá certo, então a gente agradece a presença de vocês e as informações. Muito obrigada. E no próximo bloco, não perca as dicas que separamos para você da agenda cultural. Tem shows, estreias do cinema e muito mais. É um instante só, a gente já volta pela TV e pela 103.3.